Fala galera, beleza? Professor Wellerson aqui. Nessa aula nós vamos estudar o que é corrente elétrica. E aí nós vamos aprender a calcular a corrente elétrica em alguns exercícios. Então, galera, corrente elétrica é um dos principais conceitos no estudo da eletrodinâmica, nessa área aí da física. Então, vem aqui para o quadro comigo, vamos ver o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Então, o que significa isso? Significa que quando você tem cargas elétricas em movimento, você tem corrente elétrica. Só que esse movimento ele não pode ser um movimento aleatório, não pode ser qualquer movimento. Ele precisa ser um movimento ordenado. Ou seja, para você ter corrente elétrica, as cargas elétricas elas têm que estar em movimento e tem que ser um movimento ordenado. Por exemplo, olha nessa imagem aqui que representa um fio. Então você tem ali um fio e ali dentro desse fio está sendo representado elétrons em movimento. Esses elétrons eles estão indo nessa direção e nesse sentido aqui. Então eles estão indo de baixo para cima. Eles estão em um movimento ordenado. Se eles estão em um movimento ordenado, eles estão formando ali uma corrente elétrica. Todos eles estão indo de baixo para cima. E eles estão atravessando essa área de seção transversal ali do fio. E com isso nós podemos definir matematicamente corrente elétrica. Então a corrente elétrica representada pela letra I, ela é a quantidade de carga Q que atravessa uma seção transversal em um certo intervalo de tempo ΔT. Então se eu pego a quantidade de elétrons que atravessaram por aquela seção transversal e marco quanto tempo que demorou para esses elétrons atravessarem essa seção transversal, eu tenho corrente elétrica. E aí nós podemos medir isso. Lembrando aqui, olha, que a quantidade de carga, as cargas elétricas no sistema internacional, elas são medidas em Coulomb, enquanto que o tempo no sistema internacional, ele é medido em segundos. Portanto, eu tenho que a corrente elétrica é Coulomb dividido por segundo. Coulomb dividido por segundo recebe um nome. Então, isso aqui recebe, em homenagem a um cientista que estudou isso, o nome de ampere. Ou seja, a unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, que nada mais é que Coulomb dividido por segundo. Então, falar, por exemplo, uma corrente elétrica de 2 ampere ou 2 Coulomb por segundo é a mesma coisa. Beleza? Então, vimos aqui que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Essas cargas podem ser positivas ou negativas. Nesse exemplo aqui, eu representei as cargas negativas, eu representei os elétrons, tá? E uma pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte: por qual motivo por qual motivos elas entram em movimento? Para responder isso, eu trouxe aqui essa imagem que representa duas barras metálicas. Então eu tenho uma barra que está carregada, a barra A azul, barra B, que está carregada com carga negativa, e eu tenho a barra vermelha, um pouco rosa ali, né, que está carregada com carga positiva. E aí, por terem essas diferenças de carga, vai surgir entre elas também, cada uma vai ter um potencial. Então vai surgir entre elas aqui, então entre essas duas barras eu vou ter uma diferença de potencial. Por quê? Porque uma tem um potencial e a outra vai ter um outro potencial. Quando eu conectar essas barras por um fio, os elétrons eles vão tender a se movimentar em uma certa direção, em um certo sentido. Então olha aqui, exemplo aqui, olha. Deixa eu trazer para cá. Então, quando eu conecto um fio entre essas barras metálicas, os elétrons eles vão sair da barra negativa e vão para a barra positiva. Por quê? Porque nós sabemos que os elétrons têm carga negativa. Então, os elétrons vão ser atraídos em direção ao lado positivo ali. Eles vão se movimentar em uma direção e um sentido definido, então nós vamos ter aí uma corrente elétrica. Respondendo então, o que ocasiona o movimento dos elétrons é a existência de uma diferença de potencial, que nós abreviamos assim, ó, dp. Então, o que faz os elétrons se movimentar é uma diferença de potencial, e os elétrons sempre vão do menor potencial em direção ao maior potencial. Isso define para a gente qual é o sentido real da corrente elétrica. Então, o sentido real da corrente elétrica é os elétrons indo do menor potencial, do potencial negativo, para o potencial positivo. Esse é o sentido real. Mas também existe o sentido convencional, aquele que é convencionado, que foi convencionado, que é o contrário. Então, muitas vezes em exercício vocês vão ver que
eles representam a corrente como sendo nessa direção e nesse sentido, saindo do mais e indo em direção ao menos, ou seja, do potencial positivo para o potencial negativo. Beleza? Então, o sentido real, vocês entenderam por quê? Porque os elétrons são atraídos em direção ao lado positivo, mas tem um sentido convencional, que é o contrário do sentido real. Então, só para exemplificar o que a gente acabou de ver, eu vou colocar essa imagem aqui, deixa eu tentar centralizar ela aqui um pouco. Essa imagem está ilustrando para a gente o seguinte: quando nós temos um material qualquer, então está representado ali um fio, no momento, nesse primeiro momento, ele está desconectado de diferença de potencial. Então, um fio, condutor ali, ele tem seus elétrons e os elétrons que constituem esse fio estão movimentando ele de maneira aleatória, desorganizada. Porém, em outro momento aqui embaixo, quando você conecta uma diferença de potencial, então uma pilha que tem um lado positivo e tem um lado negativo, tem uma diferença de potencial, tá? Então tem um potencial mais e potencial menos. Você vai produzir um movimento ordenado de elétrons, ou seja, você vai produzir uma corrente elétrica. E por que isso acontece? Porque os elétrons, tendo cargas negativas, vão ser atraídos em direção ao potencial positivo. E enquanto o potencial negativo aqui está empurrando eles. Então você pode pensar que uma pilha, o lado negativo está empurrando os elétrons, e enquanto o lado positivo está puxando. E isso aí vai formar uma movimentação organizada deles. Observa a setinha em cada um deles, que está apontando sempre na mesma direção e no mesmo sentido de movimento. Isso daí vai formar uma corrente elétrica. Beleza? Vamos agora para a parte dos exercícios. Então, primeiro exercício aqui para nós treinarmos definição de corrente elétrica é esse daqui. Eu recomendo agora que você pause o vídeo e tente resolver só depois de você ver a minha explicação. Então, considerando que você já fez isso, vamos lá. Esse exercício fala o seguinte: pela secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a. Então ele quer que nós calculemos a corrente elétrica. E aí nós vamos lembrar que a corrente elétrica ela é a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo que demora para essas cargas atravessarem determinado local. A quantidade de carga, ele nos fala aqui, vamos fazer a conta então aqui, que é de 12 coulombs. Já está na unidade correta. Lembra que a unidade medida de carga elétrica é coulombs. E aí, o tempo, ele nos fala que é a cada minuto. O que significa isso? Significa que a cada 1 minuto passam 12 coulombs. Porém, se você chegar aqui e colocar o tempo em minuto, assim, ó, 1 minuto, você vai achar o resultado errado. Porque lembre-se que o tempo ele tem que estar sendo medido em segundos. Então, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, nós vamos ter 12 dividido por 60, que vai dar igual a 0,2 ampere. Então, essa daqui é a resposta do exercício. A corrente elétrica é de 0,2 ampere ou 0,2 coulomb por segundo, que é a mesma coisa. Beleza? Então, cuidado com esse exercício, é a unidade de medida. A unidade de medida da carga tem que estar em coulomb e a unidade de medida do tempo tem que estar em segundos. Vamos para o próximo aqui. Questão número 2 aqui, nossa. Mesma coisa, tente fazer e depois veja a minha resolução. Então, essa questão fala assim: dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponha que uma corrente de 0,1 ampere atravesse o corpo de uma pessoa durante o tempo de 2 minutos. Qual o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs? Ou seja, galera, o que ele está falando aqui? Que quando você tem uma corrente elétrica atravessando o corpo humano, você pode ter diversos efeitos, dependendo do valor dessa corrente elétrica, e inclusive o efeito pode ser fatais, podem ser fatais. Nesse caso, o valor da corrente elétrica, o I, ele deu para a gente é de 0,1 ampere. Já está na unidade correta, que é o ampere. Porém, o tempo que ele deu para nós aqui, de 2 minutos, não está na unidade correta. Nós precisamos transformar isso para segundo. E aí você lembra que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 2 minutos vão ter 2 vezes 60 segundos, que vai dar um total de 120 segundos. Agora sim,
o tempo está na unidade correta. Só que o que ele quer que a gente calcule, nós vamos ter que fazer duas contas. A primeira é descobrir a quantidade de carga. E depois que nós tivermos a quantidade de carga, nós vamos ver quantos elétrons equivalem a essa quantidade de carga. Então, primeira coisa aqui, vamos lá. Utilizando a definição de corrente elétrica, I é igual a quantidade de carga dividida pelo tempo. Se nós quisermos calcular a quantidade de carga, podemos passar esse tempo multiplicando e nós vamos chegar à conclusão que a quantidade de carga é sempre dada pela multiplicação da corrente pelo tempo. Então, se eu pegar a minha corrente, que é 0,1, e multiplicar pelo meu tempo, que é 120 segundos, eu vou ter que a quantidade de cargas que atravessou, que passou ali, esse intervalo de tempo, foi de 12 coulombs. E aí, com essa quantidade de cargas, nós vamos lembrar que a carga, a quantidade de carga total, ela é múltipla da carga de um elétron. Por quê? Porque a quantidade de carga é uma grandeza quantizada e é dada por essa outra expressão aqui, ó. Quantidade de carga é igual a n vezes a carga de um único elétron. Como eu tenho que a quantidade de carga ali que eu tenho, nesse caso é 12, então eu vou ter essa conta aqui para fazer, ó. 12 é igual ao n, que representa a quantidade de elétrons, o número de elétrons, vezes a carga de um único elétron. E a carga de um único elétron é esse valor que ele deu ali no enunciado. Então, vamos substituir aqui, vamos ficar com 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Portanto, o número de elétrons vai ser 12 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fazendo essa conta aí, nós vamos obter 7,5 vezes 10 a 19 elétrons. Ou seja, uma quantidade absurda de elétrons que nós precisamos para gerar uma carga equivalente a 12 coulombs. E aí a resposta correta aqui é letra C. Beleza? Bom, com essa questão, eu vou encerrando por aqui essa aula. Então, essa aula nós vimos a definição de corrente elétrica e alguns exemplos de como nós calculamos a corrente elétrica. Espero que você tenha entendido e caso ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo. Valeu, galera. Até a próxima aula.